Juno falou da preocupação com relação às estradas e eu vou continuar falando da preocupação que o Réveillon traz também, que o Ano Novo traz também, que é a questão dos fogos de artifício e a saúde dos pets, a saúde dos animais. Estou recebendo hoje aqui no nosso estúdio Luiz Gustavo Larizati, mais conhecido como Dr. Gustavo, veterinário com mais de 20 anos de experiência, que vai trazer dicas para a gente, para que a gente possa minimizar esse problema para os nossos animaizinhos. Doutor Gustavo, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos. Qual é a expectativa para hoje à noite? Em vários locais, a gente não terá eventos oficiais de fogos, de queima de fogos, de show de fogos. Mas a gente sabe que sempre vai ter fogos de artifício. E aí, como é que fica a noite do Réveillon para os nossos animaizinhos? O problema é que os fogos de artifício, eles proporcionam uma sensação muito ruim para os cães, porque eles têm uma capacidade, cães e gatos, eles têm uma capacidade que é uma capacidade auditiva e uma sensibilidade auditiva muito maior do que a nossa. Então, consequentemente, as bombas que os fogos de artifício explodem, isso incomoda muito os pets. Então, a gente tem que se preparar para minimizar esse sofrimento para eles. Vocês têm dicas, né? Os profissionais médicos, os veterinários têm dicas para criar tipo um quarto de pânico, um quarto do pânico. Eu achei bem interessante isso. Que dicas são essas? E dicas que são simples, né? Sim, na verdade, esse quarto do pânico nada mais é do que proporcionar para os animais um ambiente mais protegido, mais adequado, para poder minimizar esse dano. O ideal é que seja um quarto mais isolado na casa ou no apartamento, mais protegido de som, e que esse quarto tenha locais onde o animal se sinta seguro, onde ele possa se esconder sem tocar. É importante também que esse quarto a gente não deixe à disposição alguns objetos que possam cair ou quebrar, como os objetos de vidro, por exemplo. Uma coisa importante também em casa é se certificar que o portão está fechado, que o animal, principalmente o cão, não tem a possibilidade de fugir, porque um acidente muito comum nessa época do ano, também devido aos fogos, é a fuga de cães. Assustados, eles tentam fugir. Assustados, eles tentam fugir. E tem a dica do armário, deixar o armário aberto com uma manta, um cantinho que ele está acostumado, com cheiro de roupa de gente, de pessoas que ele está acostumado. É uma dica bem bacana, né? E acolhedora, né? Isso é mais para os gatinhos. Os gatos, eles têm uma tendência, nesse momento de estresse, eles se intocarem. E gato, eles gostam de se intocar dentro de armário, às vezes dentro de gaveta. Então, até na própria caixa de transporte, eles gostam de ficar intocados porque eles se sentem seguros assim. Então, é um ambiente que proporciona segurança, principalmente para o gato. Medicação, vale a pena aplicar alguma medicação? As medicações, assim, existem algumas classes de medicações que podem ser utilizadas. Então, assim, tem os calmantes naturais, que são os fitoterápicos, os florais. Tem os calmantes que são os tranquilizantes, que normalmente são medicações controladas. E hoje em dia existem os feromônios, que são hormônios voláteis, que a gente coloca normalmente num difusor de tomada, isso também tranquiliza o animal. Mas qualquer medicação, o importante é que seja utilizada sob orientação do médico veterinário. E qual é a atenção que a gente deve ter no dia seguinte, uma noite como a de hoje, por exemplo? Se o animal tiver que tipo de comportamento amanhã, justifica procurar um médico, justifica procurar uma orientação profissional? A primeira coisa no dia de hoje, o ideal é manter a rotina do animal. É importante dar atividade física para o cão também. Então, levar para dar uma voltinha, passeada, isso cansa um pouco o animal e deixa ele mais tranquilo na hora. Alguns animais, eles passando por um estresse tão grande, eles podem ficar um pouco intocados, mais quietos, e alguns podem apresentar um quadro de apatia, falta de apetite ou até vômito e diarreia. Então, se tiver algumas alterações assim, o ideal é procurar um colega. Se não, a volta da rotina no dia de amanhã faz com que eles se estabilizem novamente. Acostumar os animais a ruídos mais fortes, não digo para hoje, não daria tempo, mas é uma dica para fazer com que eles sofram menos nessa época do ano? Sim, esse é um processo que a gente chama de sensibilização. O processo de sensibilização é um processo que tem que ser feito de maneira gradual, com um profissional que trabalha com comportamento animal, que nada mais é do que retirar o medo do animal. Então, existe a sensibilização com relação aos fogos de artifício também. Isso vale para cães e gatos? Cães e gatos.
E mais uma pergunta, nessa época do ano a gente costuma, em função das festas, a gente costuma ter flores em casa. Aí mais com relação a gatos, tem flores que não podem estar perto de gatos, né? Tem flores que são tóxicas para os animais. O ideal é assim, não deixar que eles tenham acesso, porque algumas flores, se eles ingerirem, eles podem ter algumas reações tóxicas. Tipo, Então, assim, normalmente folhagens, as folhagens, tá? Essas plantas, normalmente os gatos se ingerirem, eles podem ter alguma reação adversa. valeu, doutor Gustavo. Mais alguma dica para a gente fechar? A câmera é toda do senhor. Olha para quem está em casa aí, dá a dica final desse bate-papo tão importante para quem ama os animaizinhos. Então, hoje a gente tem que pensar realmente no bem-estar deles nessa hora dos fogos, porque realmente eles têm essa sensibilidade maior do que a nossa. Então, pensar em cada vez usar fogos que explorem mais o efeito visual e menos o sonoro, porque realmente o som ele é cruel para eles, a explosão das bombas. Doutor Gustavo Larizade, para fechar, vou lhe fazer a pergunta que eu estou fazendo para o telespectador. Qual é um único desejo que o senhor gostaria de ver realizado em 2022, se pudesse? Mais equilíbrio, mais sensatez para todos. Mais equilíbrio e mais sensatez, seria muito bom mesmo. Tá aí o pedido do doutor Gustavo. Muito obrigada pelas dicas, muito obrigada por estar com a gente presencial hoje.